E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Estou trazendo aqui para vocês o Sport TV News, falando aí as últimas novidades do Verdão, galera. Palmeiras aí se preparando aí para a grande final que vai acontecer amanhã, galera. Palmeiras aí tendo que reverter uma situação do primeiro jogo que perdeu de 1 a 0 para ser campeão na casa do Corinthians, galera. Fica até o final do vídeo aí e deixa aquele like, beleza? No Palmeiras a gente estava na expectativa do Paulinho, né? Será que ele vai estar à disposição, Vini? O que você traz pra gente? Olha, a informação que eu tenho é de que ele não vai estar à disposição porque o Palmeiras não quer acelerar o processo de recuperação pensando na temporada. Se fosse o último jogo do ano, talvez ele até pudesse ser relacionado para ficar no banco, mas assim, o Palmeiras entende que não há razão, por mais que o jogo seja importante, por mais que Palmeiras e Corinthians tenham esse peso que muitas vezes se sobrepõe até ao tamanho da taça, né? Mas o Palmeiras entende que a temporada é muito longa, já se sabia que ele não teria condições nos primeiros meses, que jogaria só a partir de abril. Então, assim, ele já está fazendo a transição, já tem ido para o campo. Nessa semana, ele e Gustavo Gomes treinaram, inclusive com a molecada da base, mas ele não está pronto ainda para um nível de confronto desse e o Palmeiras não quer acelerar a recuperação. Ele está fazendo a transição ainda para a parte técnica. Ele meio finalizou a transição para da parte física para a parte técnica e agora, assim... Seria pular etapas. Seria pular etapas. Sabe quando você vai um pouco para o campo, um pouco ainda na parte interna, ele não está 100% liberado para o Abel. Bem inicial, então. Essa fase de transição está bem no claro. Eu não sei nem se ele está disponível para a primeira rodada do início do Brasileirão, no final de semana. Assim, já é no final de semana. Não digo nem na primeira rodada, para as primeiras rodadas do Brasileiro. Aí a gente tem um bom exemplo, aliás, no Palmeiras e para o mesmo setor, né? Praticamente. Está inscrito, hein, o Paulinho? A gente Poderia. Poderia, então, por isso a minha pergunta. A gente tem dois exemplos bons. Um repatriado, né, do futebol europeu, em que não conseguiu se firmar, esse mais recente, o Vitor Roque, e o outro o próprio Paulinho, né, veio do Atlético Mineiro, mas também viveu o seu momento de Europa na Alemanha. O Paulinho teve uma carreira na Europa. Na Alemanha. Tá? Ele jogou num clube que, embora tenha seus brilhos ali um pouco mais à parte de cima, é um clube mediano de uma liga mediana. Né? Tem um outro que o Palmeiras repatriou e que ainda não tá conseguiu se firmar. Mas não veio o som. Tem um outro jogador que o Palmeiras repatriou também. A gente não está te ouvindo, Vini. Eu acho que o seu áudio está desligado. Vamos ajustar o áudio do Vini para ele... Mas está saindo no ar o áudio do Vini? Estão me ouvindo? Então é só pra gente. A gente não então, está ouvindo. Bom, tudo bem. Manda no WhatsApp. Eu vou falar com quem interessa. A gente faz a leitura labial. Tem um outro jogador que o Palmeiras repatriou da Europa e que ainda não conseguiu se firmar, que é o Felipe Anderson, né? Chegou com muita expectativa e não conseguiu se firmar ainda. Vini, a gente vai ajustar aqui o seu áudio no estúdio, mas eu consegui lá no fundo. Mas eu consegui lá no fundo. Faz um teste aí, Vini. Falando para teste, estão me ouvindo aí sim, ó. Eu te ouvi, eu disse rapidinho. Você falava, o Ricardo Mota falava aqui comigo ao ponto, então o áudio lá do controle estava aberto, eu estava te ouvindo por aqui. Então eu vi que estavam te ouvindo. Era aqui no estúdio, mas já está resolvido. Eu vou repetir para vocês dois, mas todo mundo já está sabendo. Isso, tá? Eu odeio ser o último a saber, gente. Quem tem importância, quem importa já soube. Ser o último a saber não é bom, hein? Você falou do Vitor Roque, né? E tem um outro jogador que o Palmeiras repatriou também da Europa e que não conseguiu se firmar, que é o Felipe Anderson, né? Isso. Fez 150 jogos seguidos lá e assim, não foi bem no segundo semestre. Imaginava-se que com a pré-temporada ele pudesse estar no mesmo nível dos demais e aí sim se destacar e até agora nada. Pois é, e eu lembro que... Quando a gente falava do Felipe Anderson, a gente também falava mesma coisa sobre o quase xará dele, né? Porque na escrita não são xarás, mas na fala, assim, o Felipe Coutinho. Mas esse não é o ano dele ainda, esse ainda não é o ano, esse ainda... Tenho a sensação de que 2025 também não será aquele ano das expectativas criadas. E diria isso também sobre o Felipe Anderson. O problema é o torcedor querer aquele jogador. Mas e o Felipe Anderson? Mesma coisa. Mesma coisa? Tá. E sendo que o Felipe Anderson foi abaixo do Felipe Coutinho. Foi. Rolando pela segunda partida da final do estadual. Vini Bueno volta a participar conosco.
para falar da mobilização dos finalistas que até se uniram, né, para trazer seus jogadores de volta. Fala, Vini. Fala, Barreto, tudo bem? Bom dia para você, para o Thales, para o Gilmar, para todo mundo ligado no Redação. É algo histórico, né? A gente vê rivais se unindo, se mobilizando para essa questão fora dos gramados, de fretarem um avião para que os dois atletas envolvidos numa data FIFA, né, estejam em campo nessa decisão de amanhã. No caso, Richard Rios e Romero dividiram aí esse avião que foi fretado. E aí a gente tem que destacar uma questão interessante, que é a seguinte: 11 jogadores de Palmeiras e Corinthians estiveram em campo nessa data FIFA, 6 do Corinthians, ou melhor, 5 do Corinthians e 6 do Palmeiras, mas em casos diferentes. A gente tem até uma arte para mostrar a minutagem de cada jogador, né? Porque o Corinthians teve 5 jogadores convocados e os 5 jogaram. O Palmeiras não. O Palmeiras teve 6, mas desses 6, 4 nem entraram em campo, né? O Everton e o Estevão, que representaram a seleção brasileira, o Emiliano Martínez e o Facundo Torres, da seleção do Uruguai, esses 4 não jogaram, só viajaram e treinaram. Richard Rios é a grande preocupação do Palmeiras porque ele jogou 180 minutos, participou dos 2 jogos. O Memphis jogou até mais, né? O Memphis fez 185 minutos porque um dos jogos teve prorrogação, só que o Memphis ele jogou na quinta e no domingo, ou seja, jogou num país mais distante, mas teve mais tempo para voltar com calma e tudo mais. O Richard Rios jogou ontem. O Carrilho também gera uma certa preocupação no Corinthians porque participou de 170 minutos, então é um atleta que também demanda uma atenção especial. O Piquerez jogou menos, mas jogou na altitude. Jogou ontem 34 minutos a 4.000 metros de altitude na Bolívia. E aí os outros atletas que estiveram em campo no Corinthians, o Martínez menos de um jogo inteiro, Romero entrou só nos minutos finais. Então, assim, a grande preocupação no Palmeiras é o Richard Rios, que participou dos 2 jogos, e o Corinthians tem uma preocupação em relação ao Carrillo, que jogou os 2 jogos inteiros com essa questão de ter entrado em campo ontem. O Memphis também jogou bastante, mas jogou na quinta e no domingo, já está no Brasil. E aí o detalhe interessante: hoje, Corinthians e Palmeiras mudaram a programação. A atividade de véspera da final seria pela manhã, mas ambos vão treinar no período da tarde para fazer a primeira atividade com todo o elenco à disposição, Barreto. Essa é uma realidade que a gente já naturalizou no futebol brasileiro, né? Inclusive com cobranças, né? Jogador... Eu me lembro que uma vez, eu cito muito esse caso aqui, foi o Jefferson, goleiro do Botafogo, tinha viajado com a seleção para a China, chegou com aquele fuso horário trocado que você não sabe se é hora de acordar ou hora de dormir, né? Hora do café da manhã ou hora do jantar, e não quis jogar uma partida, né? Relatou para a comissão técnica que não se sentia em condições, foi massacrado pela torcida. Como assim? Nem jogou. Fez uma viagenzinha, aí entram todas aquelas, né? Sim. Tem muito dinheiro, viagem de primeira classe, não sei o que, e de lá para cá foram muitos outros casos. Arrascaeta, né? Arrascaeta em 2018 jogou a final da Copa do Brasil voltando de Tóquio. Só que ele entrou em campo. Me lembro também... É um ato que, na verdade, é quase que de heroísmo, mas que é considerado obrigação. Me lembro também, dos anos 90, o Juninho Paulista também fez isso, jogou uma partida pela seleção brasileira e voltou na Europa e voltou para entrar em campo pelo São Paulo. E tem aquilo que a gente discutiu semana passada, né? Esses times, Corinthians e Palmeiras, iniciam hoje uma sequência com a final da Copa do Campeonato Paulista, uma sequência de 20 jogos consecutivos, meio de semana e fim de semana. Os outros times são só 19. É daqui até a próxima data FIFA, né? Exatamente. Agora começou, que a maioria dos outros clubes só tem jogo no próximo fim de semana, né? Palmeiras e Corinthians tem esse a mais, né? Isso só para do famoso quarta domingo, só para na próxima data FIFA. Se a gente se o Richard Rios, não vai ser, mas se ele for escalado para todos esses jogos, são 22 jogos em sequência, é quase um campeonato inteiro em sequência, quarta domingo. Não dá para deixar passar em branco. A Federação Paulista enviou carta para o São Paulo reconhecendo que o pênalti que deu a vitória ao Palmeiras no jogo da semifinal foi a arbitragem errou, o VAR errou, deveria ter chamado. Não é isso, Vinícius? Reconhecimento com muito atraso, né? Depois de já teve o primeiro né, jogo da final e aí há 2 dias
da partida decisiva, a Federação Paulista de Futebol reconhece que houve um erro e entende que a arbitragem deveria ter sido chamada no VAR para rever o lance. O São Paulo reclamou bastante e teve essa resposta da Federação Paulista de que, de fato, houve um erro nessa semifinal. Não leva a nenhum tipo de mudança, não pode ir para a justiça esportiva, nada, porque não é considerado o tal do erro de direito, não é um erro de fato. O árbitro errou, como árbitros erram em vários outros momentos de várias partidas, algumas com mais consequência, outras com menos. Nesse caso, a consequência é grave, né? O primeiro jogo já está jogando, o primeiro jogo da final já foi, inclusive. Né? Não é uma coisa... Mas para além... Porque tem o caso do Barra, por exemplo, né? Sim, o Barra em Santa Catarina está alegando erro de direito. Sim. Uma decisão de campo mudada depois do apito final. Nunca conseguem comprovar o erro de direito. Eu não conheço um caso de que... Não, isso não é erro de direito, isso é erro de fato. Não conheço um caso. Já desisti de tentar aprender. O Barra não conseguiu também no TJD. Pode o que eu acho é que o São Paulo deveria acionar, ter um direito a uma multa indenizatória. Porque, cara, não dá para você admitir isso hoje em dia, com todos os apetrechos, todas as fórmulas que existem para você evitar algo daquele... Uma aberração tão grande como aquela. Eu penso nesse sentido. E acho que isso aí, na Liga, quando houver realmente a junção das duas ligas, isso vai ser algo bem encaminhado, bem tratado. A impressão que eu tenho. Ô Vini, e ainda no contexto da data FIFA, acho que a gente continua aqui falando de recuperação do Neymar, né? Discutimos aqui o fato de o Dorival Júnior ter planejado essa data FIFA em função do retorno do Neymar, que não aconteceu. E não vai acontecer para o Campeonato Brasileiro também, né? Essa é a novidade. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? E se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Falou e até mais!